Olá, estamos direto na nossa Vale TV, nosso canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com e está rolando a nossa live. Nosso programa Estação São Léo, segunda edição desse programa, e a gente está aqui, rodou essa bancada, uma bancada qualificadíssima para conversar com a gente sobre as questões mais importantes do nosso dia a dia, aquilo que está mexendo com a cabeça do leopoldense. O nosso Estação São Léo tem um oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço, monitore com a Central de Alarmes e Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada, muito boa noite nossos telespectadores e internautas, obrigado pelo carinho da sua audiência. Recebendo aqui, estreando na nossa Vale TV e no nosso Estação São Léo, Sônia Bettinelli, muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, é um prazer muito grande estar aqui, obrigado pelo convite. Sônia, quantos anos de jornal VS, Sônia? 21 anos e 9 meses, precisamente, de 94 a 2016. Quantos anos na editoria de política? Praticamente todo esse tempo, porque quando eu comecei a trabalhar, o VS tinha sucursal em Esteio e Sapucaia, né? Então sempre deslocava um repórter para lá. E lá tu não tinha escolha para nada, editoria para nada. Tu fazia tudo, geral, essa é a melhor escola, tudo. Aí eu comecei a frequentar a Câmara de Vereadores. Fazia política também? Sim. Desculpa, polícia também? Também ajudava. Polícia tinha um repórter específico, mas a gente ajudava. Até porque tinha bastante trabalho, sempre tem bastante trabalho. Sempre tem bastante trabalho. Mas no restante, aí eu comecei a fazer política, aprendi a fazer política na Câmara de Vereadores de Esteio, de Sapucaia do Sul e nas respectivas prefeituras. E por muito tempo depois em São Leopoldo. Sim, aí depois eu vim para São Leopoldo e aí assumi de vez a coluna política e foi a melhor coisa que podia ter escolhido dentro do jornalismo. Quantos anos de coluna política? Eu acho que foram mais de 10. Não lembro agora, mas foram mais de 10. Momentos mais difíceis nesses 10 anos aí, Sônia? Todo dia era uma novidade. Para mim, o momento mais difícil na coluna política era o dia que não estava acontecendo nada, que eu tinha que acabar. Meu Deus, eu ligava para o mundo todo. Não, hoje votou tal projeto. Tudo tal, mas e daí votou projeto e deu. Eu queria saber mais. Então, para mim, o mais difícil era quando não tinha pauta, o que era raro acontecer. O pessoal sempre dá um jeito de fazer alguma coisa para virar notícia. Não, sempre tem. Tu sempre descobre alguma coisa, o que está rolando lá na Câmara, nos corredores da Câmara, na Prefeitura, porque a proximidade do 7º andar com a Câmara de Vereadores de São Leopoldo é um caminho aí bem... Quase que uma tirolesa. Né? Ele é uma boa... dá para fazer belas colheitas aí. E depois, nos últimos anos que eu fiz coluna, eu me mudei para o centro de São Leopoldo. Aí é um fato, eu moro a meia quadra da Câmara. Eu moro em frente ao antigo Bar do André. Fica pertinho de todo mundo ali, então, é isso? Aí eu moro no 6º andar e o meu apartamento dá para a entrada da Câmara de Vereadores. Então, muitas das coisas que eu escrevia na coluna, começava vendo quem estava conversando com quem lá, quem atravessava lá. Até hoje eu cuido disso. Muito bem, Stephanie Souza, muito boa noite. Voltando à nossa Vale TV, estreando Estação São Léo também. Ai, que delícia! Muito boa tardezinha para todos que nos acompanham. Rodrigo, obrigada pelo convite. Lembro que há 2 anos atrás estávamos conversando sobre essa programação, sobre o Estação São Léo lá na São Leopoldo Fest. Parte do primeiro, na verdade. Do primeiro, exatamente. Olha só, tava achando que eu tava estreando, na verdade, acabou de me refrescar. E bem como eu falava hoje à tarde com os meus seguidores lá no Instagram, comentando, compartilhando com eles que estaria aqui hoje, de que eu acredito que quem sai ganhando bastante com isso são os nossos munícipes, é o nosso povo leopoldense, né? Da cidade está aí tendo o seu respectivo valor e debates e trazendo à tona todas essas coisas que vão trazer sobre São Leopoldo, né? Estreando no nosso Estação São Léo, André Rota, muito boa noite.
Boa noite, boa noite a todos. Da cerveja. Ele estava se apresentando antes pro Copete e disse assim, eu sou André da cerveja. Eu tenho tantos sinônimos. Falava do Chico desse Eu tô mais conhecido como o tio do bar atualmente, né? Eu vou falar o tio do bar lá. Já acusou o golpe, então, aceitou e tá tudo certo. E a droga do bar é que todo mundo te conhece, mas tu não conhece todo mundo, né? Então todo mundo sabe que tu é o cara do bar, vai lá, te pede uma cerveja, eu vou lá no teu bar, e tu não tem como dizer que não, né? Mas é isso aí. Mas também muito feliz de estar compondo a bancada e a gente está podendo trazer esse projeto de discutir mais São Leopoldo, claro que não só no sentido de discutir, mas no sentido também que a gente possa falar e valorizar a própria cidade, né? Então acho que se a gente não tem a capacidade de discutir os problemas, todos eles qual for, independente da nossa posição partidária, a gente não tem capacidade de resolvê-los, porque a gente não tem capacidade de olhar e discutir sobre ele, né? Então acho que é muito importante sempre a discussão e vamos somar, vamos discutir sempre tudo para que a gente... Tu vive bastante a cidade também. Acho que é uma característica de todos vocês que estão nós nessa todos, bancada. né? São Leopoldo tem essa cara de uma cidadezinha meio pequena que todo mundo vive e convive, né? A Sônia deu o exemplo dela, eu também moro muito perto da República, e é uma cidade, e até assim, eu que morei muito fora de São Leopoldo, isso é uma característica muito legal, né? Porque é uma cidade que tu tem... apesar de ser grande, é tudo muito perto. Então tu consegue fazer várias coisas no teu dia, né? E várias coisas diferentes, lugares diferentes, porque tudo é muito próximo. Então a gente acaba tendo esse ar de cidade do interior, e se batendo no mercado, nos lugares, é isso aí mesmo. Mais uma vez por dia. Sócio da Vale TV, Bado Jacob, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, André. Boa noite, Soninha. Boa noite, Stephanie. Boa noite, principalmente a quem nos vê aí pelas ondas da Vale TV. Segunda vez que eu participo da bancada. Estou tendo a satisfação de repetir a presença aqui. E realmente, sim, São Leopoldo tem tudo para ser pauta de grandes programas, de vários programas. E a gente está sempre aí olhando, observando e principalmente tentando distensionar esse ambiente tão truculento que a gente está vivendo e convivendo. E acho que a função da Vale TV ou qualquer outros veículos de comunicação que existem são... Visão do Vale. Exatamente. Tem uma revista ali na mesa. Hoje, tem. E assim, a alegria assim, muito hoje, hoje é muito maior, Rodrigo, porque eu tenho aqui ao meu lado a Sônia, tem a Stephanie, mas a Sônia tem uma simbologia especial, porque a Sônia foi fundadora do Visão do Vale junto comigo. A Soninha foi fundadora, como é que diz? Nós fomos inspirados na crise da alface, né, Soninha? A história foi... Como é que é a crise da alface? A gente vai até comentar. Se der um tempinho, depois a gente conta, né? Isso. Então a Visão do Vale começou com a inspiração. Isso. A Sônia, principalmente a Sônia e o Juliano Palinha, jornalistas extremamente experientes, competentes, com uma grandeza e um reconhecimento muito grande, e a gente teve a oportunidade de aprender, e a Sônia na questão política, na questão de jornalismo, é uma referência para São Leopoldo e para toda a região. O André, né, eu falo para ele pessoalmente, falo para ele na noite, lá quando eu estou degustando aquela cerveja, aqueles chopes maravilhosos lá da República, é uma referência, mudou a noite de São Leopoldo, não tem nem exagero quando eu falo isso. Antes e depois a noite estava decadente. Então, o André felizmente deu um plus, ele criou um ambiente legal, com um produto bom, como se diz, ambiente maravilhoso, e principalmente a questão, um atendimento sensacional, sem frescura nenhuma. E eu sempre digo, isso nunca é demais a gente falar, o preço civilizado e justo. Ele cobra pelo tamanho e pelo serviço. Ele não explora ninguém. E isso nesses tempos é muito, muito interessante. E aqui a Stephanie, a nossa eterna Miss, hoje uma menina já extremamente articulada, envolvida em várias atividades lá de São Leopoldo. Então, considero que tu está sendo muito feliz em escolher os personagens aqui, que tem bastante a ver com São Leopoldo. Vocês como referência, também fica muito mais fácil para nos posicionar daquilo que é importante que acontece na cidade de São Leopoldo. Agora, eu preciso começar por ti, nesse nosso debate dessa noite, para a gente conversar um pouquinho de Conselho Tutelar.
Acho que tem 3 pautas que a gente conversou um pouco antes. Evidentemente, eu quero saber a visão de vocês para São Leopoldo na próxima eleição. 2020 é agora, já começou. A eleição para Conselho Tutelar mostra isso também. Ela explode a nossa vista, o que vem pela frente. Vamos falar de cultura, que é uma área que o Stefano especialmente vive muito, o André igualmente. Mas não podemos passar pela eleição do Conselho Tutelar. E eu fiquei espantado com a quantidade de pessoas indo votar, ou sendo levadas a ir votar. Sei, já largo essa pergunta nos peitos. Da eleição do Conselho Tutelar. Novo Hamburgo, a candidata mais votada, fez 1.100 e poucos votos, a Madá. E é recandidata, foi candidata pela terceira vez, foi reconduzida pela terceira vez. A segunda, 788. Lá a gente tem um monte de gente com 1.000 e caquerada, quase 2.000 votos. A cidade de São Leopoldo é tão engajada assim, Bado Jacó. Acho que São Leopoldo é reflexo do que acontece no Brasil hoje, esse antagonismo político, ele ultrapassou o dia a dia da política e entrou no ambiente social. A eleição para conselheiro tutelar, ela foi muito debatida, como tudo hoje acontece em São Leopoldo, mais especificamente. O que aconteceu? Ela se transformou numa eleição muito forte, muito concorrida, que envolveu igrejas, envolveu gabinetes e a prefeitura municipal, gabinetes da Assembleia Legislativa, foi muito intensa. Aí o pessoal disse, na minha opinião, assim, a reflexão que eu faço é essa, assim, muitas críticas, e acho que até algumas pertinentes, em relação ao envolvimento de organizações religiosas, associação de bairros, partidos políticos e tudo mais. Mas isso é uma coisa inevitável, nós estamos vivendo num ambiente que é uma democracia representativa. Aí o questionamento que eu faço é assim, a igreja X, se ela se organizou, se mobilizou, as outras também poderiam ter feito isso. Se o partido X ou o gabinete X se mobilizou... Isso já é uma afirmação? É uma afirmação. A igreja X se mobilizou? Não tem nenhuma dúvida. Os fatos... É tanto assim, e aí que eu digo assim, nada contra. Eu acho que depois o que pode ser questionado... o que pode ser questionado depois, acho que a Stephanie falou antes aqui nos bastidores, é a capacidade que essa gente teria ou vai ter para desempenhar a função de conselheiro tutelar. Bom, eles foram lá. Mas de se organizar não tem tanto que, segundo as primeiras informações e impressões que se tem, metade dos conselheiros tutelares são diretamente vinculados a alguns segmentos religiosos. Até onde isso aí vai ser bom, vai ser ruim, aí são outros 500. Mas eu não vejo assim, eu sou um cara que eu vivo a essência da participação, da democracia, de tudo. Quem não está organizado não reclama. Porque quem omite, consente. Ou quem se omite, consente. Então eu acho que tem mais que acontecer. É uma qualidade de estar organizado. Exatamente, é uma virtude muito grande. André, vamos lá. O Bado levantou um ponto legal. Eu acho que isso é uma briga que eu sempre tenho também, a gente sempre discute na cidade, né? Se a sociedade civil não for organizada, como é que a sociedade civil vai cobrar os seus direitos junto a prefeituras? Eu acho que esse teu ponto de vista é muito sábio e acho que a sociedade civil tem que se organizar. Agora, eu acho que o conselho tutelar, a gente está justamente no borderline dessa discussão. Até que ponto a sociedade civil, e aí nós não estamos falando de sociedade civil, nós estamos falando de partido, né, na linha de divisão. Até que ponto o partido é uma sociedade civil organizada, né, porque ele já é um partido político, e até que ponto nós deveríamos deixar que o conselho tutelar, que é uma pessoa que deveria ser uma pessoa que defende a criança em primeiro lugar, esteja filiado a um partido para defender uma bandeira de um partido. Então, isso é uma discussão uma linha muito tênue, né, para não usar o borderline, que divide isso, entendeu? A minha opinião é que não, que acho que aí a gente deveria ter, deve existir a política, e não vamos confundir a política com ser político, de ter uma posição, de ter uma definição, mas ser partidário
Não deveria ir para alguns meandros, como, por exemplo, o meandro da educação e o meandro do Conselho Tutelar. Essa aí eu acho que... Mas eu acho que é uma coisa que vai muita discussão de muita gente, né? Ainda nessa linha também da questão da... Eu vou com a Stephanie, antes mesmo eu havia colocado isso, a qualificação. Existe uma comissão organizadora, a comissão eleitoral, que organizou a eleição, porque cada município define, ela não é uma regra nacional, né? Cada município define o que pode e o que não pode. São Leopoldo, por exemplo, foi cheio de regras e restrições, como se fazer propaganda, o que podia e não podia. Eu percebi, na minha avaliação, foi um excesso de o que não se pode fazer, com o que no caso, o Ministério Público, as pessoas devem fazer lá no início, que é como se avalia se o candidato é qualificado ou não para tratar dessa questão. Aí sim eu vou na organização que o Bado fala e no que tu fala exatamente isso. Daí não vai mais entrar a questão partidária, qual é a qualificação? Porque o que nós sabemos que aconteceu em São Leopoldo, na época da inscrição, era necessário apresentar uma carta, 1 ou 3 cartas de entidade que trata com criança e adolescente, dizendo que a Sônia estava qualificada. Mas a Sônia estava qualificada como? Porque uma vez por semana ela reúne crianças. A partir de quais critérios? Exatamente. Quem é que está avaliando isso? Exatamente. Né? E até porque se falou assim, ó, que a instituição tal deu uma carta. Ontem eu vi uma coisa estarrecedora, que é uma pessoa que eu conheço muito, muito séria, que me disse assim, me ofereceram uma carta. Ela disse, não, eu não estou preparada. Então, toda essa discussão que a gente está fazendo do papel aí, que se é igreja, se é partido, se é associação de bairro, se começasse realmente pela qualificação, tu já passaria muitas coisas. Eu vejo essa discussão. Até porque eu vou fazer um gancho no que tu falou, né? Não há nada contra que políticos estejam extremamente bem qualificados. Acho que a nossa maior birra sempre... eu acho que a nossa maior birra sempre é o uso político de pessoas não tão bem qualificadas para qualquer função para exercer um cargo. Então, se ela fosse um conselho tutelar extremamente qualificado e se filiasse ao partido, não tem nada contra, entendeu? Mas eu acho que esse é o grande gancho. Do aparelhamento, né? Fez uma defesa muito importante, foi citada por ambos aqui, antes quando nós falávamos, antes de iniciar o programa, a favor das nossas crianças. Me parece que nesse debate, acho que o Bado também ressalta isso na tua matéria, que o terceiro ponto mais importante do debate acabou sendo as crianças. É muito bizarro a gente tu reconhecer isso, porque é isso. Vem coisas muito anteriores a esse discurso que não são as crianças. E dá pra ver que, infelizmente, ano após ano, isso se consolida, né? Porque se fosse por isso, eu trabalho com crianças há 5 anos. Hoje eu atendo, em média, 200 crianças, aí de 2 a 6. Já trabalhei até o 9º ano, já fui voluntário de instituição. Então, tô pronta para ser conselheira tutelar. É claro que eu acredito também que nós precisamos, sim, que alguém que exerça esse cargo, ele seja, sim, politizado, o que não discute ele ser partidário de alguma coisa, mas quanto mais eu tô nessa esfera pública, mais eu consigo perceber, olhando os anos passados, que isso acontece fortemente. Uma pessoa totalmente desqualificada pega essa força política para se promover e para ganhar esses cargos de poderes e para se popularizar, para depois concorrer lá pelo seu partido, que seja. E aí o discurso que é para falar sobre a formalidade da criança e do adolescente, ele fica para trás. Não que o salário não seja bom já no conselho, né? Não sei quanto é São Leopoldo, mas deve ser em torno de 5, né? 5,5, né? E já não é um salário ruim para quem é, por exemplo, assistente social em algum órgão que é parte dos melhores conselheiros tutelares. Eu acredito que esse seja um cargo que deveria ser exercido por um educador, tá? Sinceramente. Não é o que a gente vê. E também, assim, minha opinião, né? Que esse discurso que a gente está trazendo aqui sobre esse impulsionamento religioso também, a gente está usando aí as paixões, né? Do pessoal leigo. A gente está utilizando uma ferramenta
para popularizar a ideia e disseminar uma ideia e fazer com que as pessoas cheguem junto, mas não através desse critério de tô avaliando quem vai fazer, mas porque eu conheço o ciclano lá da igreja, eu sou teu amigo e eu acredito e me disseram isso. Então a gente continua fazendo políticas e escolhas muito, muito erradas, sem critério e sem o que o André trouxe antes, da população ela se unir e ter esses critérios avaliativos, né? Isso acaba não acontecendo, é um exercício que não acontece. Como? Mas e como trazer então a população para o debate? Se a esfera política, eu não vejo isso acontecendo. Falando nisso, estamos aí em épocas, 2020 está aí, épocas de eleição, tá cada partido aí na sua ilha, né? Não tô vendo ninguém, nenhum debate, nada pertinente à nossa cidade, inclusive. Eu sou jovem, eu gostaria muito saber melhor, ser muito mais bem informada do que eu tô sendo, inclusive por aqueles que querem se candidatar, né? Só uma observação bem rápida ainda sobre Conselho Tutelar, essa questão que a Stephanie estava falando, e por que assim, por que eu insisto nessa questão de como os candidatos e os conselheiros devem ser preparados? Por quê? Ela falou, trabalho voluntário nas igrejas. Eu acompanho, por exemplo, dou catequese. Gente, tu vai dar catequese para crianças que tem pai, mãe, que tem família estruturada, que estão tentando. Gente, e as crianças, esse não é o público, não são as crianças que tu vai tratar no Conselho Tutelar. Não, lá tu vai tratar, tu vai ver a realidade do abuso, da falta de condições, da violência. Então, fazer um trabalho... Quer ver uma coisa, Soninha? A Stephanie, talvez confirme, não sei se ela tem essa estatística, essa informação, 90% dos casos de violência sexual são dentro do âmbito familiar. E 10% só de todos esses tipos de violência, seja lá, chegam nas estatísticas que são feitas ocorrências. Então, olha como é complexo. Daí entra assim, fazia trabalho de assistencialismo, de assistência ou comunitário. A coisa assim chegou num ponto e aí assim o importante disso aí, o que acontece? Eu acho que os critérios, a Sônia e a Stephanie estão insistindo muito nisso aí, acho com muito fundamento. Tem que ter um critério mais forte, mais incisivo, mais assim direto, porque popularidade e fazer caridade não tem nada a ver com ser conselheiro tutelar, entende? E nada inibe, André, assim, para não monopolizar aqui. Por exemplo, o menino que foi o cara mais votado lá de São Leopoldo, o rapaz lá fez 1.900 votos. Ele tem, assim, digamos assim, ligações, ou tem... E tem, assim, um viés político bastante identificado. Eu fico muito à vontade, eu não tenho nenhum problema, sou um cara muito resolvido, eu votei nesse rapaz. Porque todo mundo fala, todo mundo comenta, todo mundo que está no ambiente diz que é um bom conselheiro tutelar, considerado um cara top no trabalho dele. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tu não pode criminalizar alguém por ser de uma igreja ou ser de um viés político, nem nada. Nós temos que criminalizar a incompetência, a sacanagem, isso aí tudo. Agora, né? Então, acho que isso é bom ser destacado. Claro que sim, estou dizendo. E outra, uma das meninas que eu votei era extremamente vinculada a uma igreja, mas extremamente competente também. 5 votos. Bom, também é por isso que isso aí, até eu ia comentar isso aí. Até eu ia comentar. Eu ainda sou da opinião que religião e política não se misturam. E, tipo, para mim... Não discute também. Não, claro, e discutimos bastante. Não, eu acho que, na verdade, a gente tá tentando, né? Já teve, sim, muito mais juntos, quando era uma unidade só, essas duas coisas. Então, assim, gente... Outra coisa que eu acho que é um caso, então vamos aproveitar para falar sobre ele agora. Qual é o nome desse menino que se elegeu mesmo lá em São Léo? Conselheiro Jefferson? Vai votar, foi reconduzido, terceira vez que ele está. Falcão Melo. Essas instituições onde ficam as crianças, os albergues, são os lugares assim tremendamente impulsionadores de coisas realmente doídas. Eu tive alunos
e de casos, que muitos dos casos, além de ser índice de estupro nos lares, mas dentro dessas instituições acontecem muito, porque o serviço é muito precário, as crianças ficam lá, adolescentes de 17 anos, com crianças, todas juntas no mesmo quarto. Esse tipo de coisa é corriqueira. E é muito doída ver o adolescente chega depois na instituição de ensino, um exemplo, né, que eu dava aula, super violento, machucando todo mundo, a gente querendo entender o que acontecia ali, e a gente vê, o como, porque, como que isso acontece dentro dessa instituição. Eles estão lá para serem cuidados, reabilitados, enfim, ter uma nova chance, e não é isso que acontece. Isso é o que acontece hoje lá em São Léo. E aí eu quero saber qual que é o papel também do conselheiro tutelar, né? Pois é, então vamos deixar esse... Não, eu ia fazer o gancho com o assunto do Bado para nós trocarmos de assunto, mas fazemos depois. Nós vamos falar de política. São Leopoldo 2020 é agora. A volta do intervalo. A gente volta já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Diz aí, conquistar tudo o que você deseja. Parece um sonho, né? Mas é a Feira da Loucura por Sapatos. De 3 a 13 de outubro, na FENAC, em Novo Hamburgo. E conquiste todos os seus desejos. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. De volta para a nossa estação São Léo, no oferecimento de Sicredi, Central de Alarme, Sebratel, fazendo um gancho com eleições Conselho Tutelar, e a gente falou bastante de como as questões religiosas impactaram, né, nesse pleito, mas também muito de como a política também está impactada a partir do apoio, né, de vários deputados, por partidos, por organizações político-partidárias, por candidatos, por políticos constituídos, muitos com cargos. De certa forma, é natural que a gente se posicione, né, e diga o que a gente enxerga como um caminho, sobretudo que é uma liderança local. Agora, eu quero saber de que forma isso também pode ser já o prenúncio do que está por vir. Já se discute muito as questões que envolvem o nome do atual prefeito, daqueles que serão candidatos ao seu lugar, ao
posto máximo do Executivo Municipal. Ô Sônia, o que você está enxergando dessa eleição, dessa disputa, dessa corrida eleitoral? Já começou, né? Sim, uma das etapas dessa corrida eleitoral acontece lá na Câmara, agora na votação das contas do atual prefeito. Sexta-feira, deve ser sexta-feira, sessão extraordinária, são as terceiras contas, né, do prefeito reprovadas pelo TSE, agora vem a última, foi 2008, 2009, agora é a 2011, que é o parecer desfavorável dos técnicos aí, mas quem realmente tem poder de voto, quem define são os vereadores, assim diz a lei, vai ser isso. Vai ser votado, eu acredito que sexta-feira. Então aí a gente já tem um caminho para a eleição do ano que vem. Por quê? Porque se a maioria dos vereadores derrubar o parecer do TSE, o prefeito Vanazzi tá, ao menos por esse motivo das contas, ele está tranquilo para disputar a reeleição. Caso contrário, não. Daí existe uma eleição com Vanazzi e outra eleição sem Vanazzi. Quem vai disputar a prefeitura em 2020 com Vanazzi? Hoje eu acho que teria pelo menos uns 4, 5 nomes, né? Existe um grupo de políticos de vários partidos, liderança de vários partidos, que está se reunindo para tratar, eles estão buscando exatamente conversar. A gente adora fazer listas aqui. Na semana passada a gente fez a lista do que a gente deve se orgulhar em São Leopoldo, né, Bato? Eu quero começar a descobrir esses 4 ou 5 nomes. Primeiro, Vanazzi, evidentemente, é candidatíssimo à reeleição. Segundo nome, Arthur Schmidt. Olha! Sim. Arthur Schmidt. Outro nome, Nado Teixeira. Tem um candidato que ficou muito próximo. Isso. Me ajuda aí, Bado. Brasil Oliveira? Ou não? Perdão. Eu vejo assim, ó, o Brasil está fazendo um belo trabalho como vereador, mas ele não tem densidade, ele não tem densidade para compor. Eu vejo assim, ó, mais o Marcelo Buz abriu mão, tá fora, não tá nem... Ari Vanazzi vai pelo PT. Isso. Com o PDT do Ari Moura. Isso. E eu vejo assim, mais 2 nomes. Cidadania. Que eu vejo. O delegado Eliomar tá menos pelas beiradas, né? E isso. E eu quero crer que o grupo dos senhores da Excelência em Gestão vai inventar o nome, que eu acho que ao natural vai ser o do Carlos Suchevski. Os senhores da Excelência em Gestão que comandaram São Leopoldo na gestão passada. Compraram o manual de gestão num balaio da Feira do Livro lá. O Carlos Suchevski foi um belo vereador, muito atuante, e talvez tenha se precipitado na eleição passada. Sabe falar sobre o nome dele? Não é Carlos Suchevski. Mas deixa eu completar. Eu acho que nesse momento talvez não tenham só esses nomes, tá? Porque esse é o momento que todos usam para fazer teste de popularidade. Então tem vários outros nomes ali, a gente sabe, a gente está falando de nomes mais populares, mas eu acho que é o grande momento, que é o grande teste que todos eles fazem para testar, para botar seu bloco na rua. Tem muita gente botando bloco na rua em São Leopoldo, através principalmente das redes sociais, e a gente tem esses nomes, e depois tem outros que todos vão sair, todos vão testar sua popularidade para ver no final, na reta final, né? Dá por março, abril, ano que vem. Quando que encerram as inscrições? Tu que tem mais experiência? Não, é até... Não, até abril. Até o final. O pessoal tem que se afastar. Quem está com algum cargo de executivo tem que se afastar. E aí tem a questão das filiações partidárias, que também é até abril. Até abril? Não, já foram. É até o final do mês agora. Até um mês antes da eleição, né? Então... então até abril a gente vai discutir muitos nomes, e muitos nomes vão aparecer. Tem. Que vai ser uma dança em São Leopoldo, vai ter uma dança interessante, né? Mas assim, tu quer ver uma coisa, André? Mesmo assim que tenham outros nomes especulados, e com certeza com potencial, a questão assim, partidária, ela é muito intensa. Você quer ver uma coisa?
Aí o cara vai se filiar hoje, assim, num partido desses que são protagonistas em São Leopoldo. Primeiro que o cara já teria que estar filiado, que se for, vamos dizer assim, que seja de fora. Aí vai alguém, vamos pegar lá, o cara vai se filiar no MDB. Acho que o Arthur vai abrir mão da candidatura para botar um novo nome, assim, aquela coisa. Sabe? Mas ele abre mão de uma não abre. eleição quase certa por uma eleição muito mas eu não vejo ainda em São Leopoldo, com toda, assim, eu não consigo ver em São Leopoldo um ambiente para uma candidatura, assim, daquela surpresa, não vai fugir desses nomes, quer dizer, não vai fugir, é muito, muito definitivo, mas a tendência é não fugir desses nomes, assim, tá bem desenhada a montagem porque vocês querem ver uma coisa assim, como tá complicado, a base do governo Vanazzi, ela é mantida 70% com a questão de participação de governo, aquelas coisas todas, que faz o jogo de todos os governos, tá? Mas a base do governo Vanazzi, 70%, André, era a base do governo do Moa. Uhum. Assim como vai ser 70% do próximo governo, seja o Vanazzi ou não. Né? E aí o que acontece? Mais a oposição de São Leopoldo, isso é uma leitura que eu faço, assim, tudo que a gente vê. Ela tá assim, ela tá meia... Talvez a palavra perdida seja um pouco exagerada, mas ela tá assim meio que tonta, porque ficou muito, assim, heterodoxa, sabe? Muito, ela não tem... Não existe unidade, dentro dos... Mas daí, assim, quer ver uma coisa? Tem desde ex-comunistas, presidente do Partido Comunista de São Leopoldo, Olimar, meu amigo, tudo, era presidente. Hoje ele é um simpatizante bolsonarista. Mas o Olimar não é candidato? É pré-candidato. Qual é o partido do Olimar? Qual é o partido do Olimar? PV, partido dele. PV, né? Então, assim, tem várias, assim, digamos que há 5, 6 anos atrás os caras estavam completamente... E hoje, tu administrar isso aí é complicado. Se o prefeito Vanazzi tem dificuldade, e como tem, lidar com o PDT não é mole, né, Soninha? PDT, né? Tem vários dentro do PDT. Não, é cobra criada, só tem onça, Yara, o Ari Moura, o mais purinho ali é o Fabiano que ainda tá no berçário. O resto é tudo coisa, cobra criada mesmo, aqueles dinossauro da política. E o prefeito tem que administrar isso aí, daí você tem que administrar o pessoal do PCB, do PCB. Essas coisas, o pessoal não ia bater na tua cara, não, capaz. Eles gostam. Tu não era assim tão ferino na tua coluna. Não, eu acho que... Vai mesmo, né? Mas é verdade, mas é isso mesmo. São pessoas que eu imagino que para o prefeito Vanazzi a maior preocupação seja a Yara e o Ari Moura. Ninguém mais. A Yara e o Ari Moura são hoje parceiros. Né? Estão no mesmo partido, não quer dizer que sejam parceiros. Sim. São base, sim. A Yara está na secretaria. Os melhores vereadores que o prefeito tem, inclusive. Né? Não são do seu partido, são do partido. Mas o vereador mais fiel, mais leal, o maior defensor do prefeito Vanazzi na Câmara é o Del Rambor, do PSB. Mas nada como estar na Câmara. Faltou algum nome? O Chico. Mas tá do PP, ex-deputado. A minha fala, completando até o que tu me falou, é o seguinte, eu não estou duvidando de ti, eu concordo contigo em gênero, número, grau. Eu só acho que virão muitos nomes com força ou sem força. É justamente o momento que alguns que gostariam, que desejam, que almejam, que sonham, têm a chance de colocar seu bloco na rua. Se o seu bloco vai ser suficiente para que ele vire um pré-candidato ou não, é outra história. Mas isso faz parte do jogo político. Essa lista só aumenta a chance. Eu vejo essa é uma discussão legal. A leitura que eu faço, a Sônia tem todo, mas a leitura que eu faço é assim, é o mundo contra o Vanazzi. Se o Vanazzi for candidato, né? São 2 eleições. E mesmo que tenha essa união, e ela é possível, sabe? Com o poder, ela vai depois administrar esse pessoal todo junto no poder, é outros 500. Mas se chegarem no poder, eu vejo assim, mesmo que seja uma eleição com todos esses grupos assim que hoje
tem a função do papel de oposição ou críticos ao atual modelo de gestão da Prefeitura de São Leopoldo, mesmo assim vai ser uma eleição taco a taco. Se for mais que 1 ou 2 candidatos, facilita a vida do prefeito Vanazzi. Mas aí entra aquilo que o André fala, daqui a pouco aparece o vácuo. A coisa radicaliza nos extremos, né, Soninha? E aparece o Bolsonaro da vida. Sabe? Nem vai ter candidato PSL. O PSL não vai existir, o PSL é o PRN, da geração 2020. Até que se desorganize daqui a pouco. O presidente da República está a hora que o Bolsonaro sair, aí termina o PSL. PSL terminou. O PSL é o PRN 25 anos depois. Mas eu vejo uma outra coisa interessantíssima para a eleição, que eu estou ansiosa e curiosa para essa eleição de 2020, que é a questão da proporcional sem coligação. Ou seja, Soninha. Assim, ó, muito cada importante. Partido não vai dar para pegar o partido do Bado, que é menor, com o partido do Rodrigo, que é maior, o da Sônia, que é médio e tal, e nós vamos fazer tantos votos e vamos colocar... Não, agora é assim, ó, o MDB vai ter 20 nomes, o PT vai ter 20 nomes, o PR, não sei o que, vai ter 20 nomes, e o que significa? Para eleger tu tem que partir de 9 mil votos. E outra coisa... E não é fácil. Primeiro, né? Hã? A sobra do PT. Isso, mas mesmo assim... mas quer ver uma coisa, Rodrigo? A Sônia talvez tenha essa informação muito mais intensa, talvez assim como o que acontece, Stephanie? A maioria desses, mesmo os partidos grandes, partido de ponta, vamos pegar assim em São Leopoldo, tem 3 partidos assim grandes de ponta que tem uma questão orgânica mais intensa pela tradição deles. É o MDB, o PT e o PDT. Uhum. Eles estão com dificuldade de fazer nominata. Cada partido está olhando para dentro da sua casa e está colocando 20 nomes aí. Quem desses é o puxador de votos? Tu tem que ter alguém aí que largue na frente os outros, que até a última eleição entravam para completar a nominata e faziam os votos. Na verdade, faziam mais campanha para o nome mais forte, 1, 2 ou 3 nomes, e aí pegava e fazia. Agora não. Agora... é braço, agora tu vai ter que eleger, e daí não é fácil, 20 nomes não é fácil. E o Bus? O Bus está de bem da vida, o que ele quer lá embaixo, o que ele vai... Mas a vaidade... Mas tu quer maior vaidade do que está em Brasília? Daí ele vai pegar eu trabalhei com o Bus. Quem me levou para esse lado do balcão da política para assessoria foi ele, em 2017. Ele me chamou e eu aceitei o desafio. E é um desafio, gente. Mas assim, ó, e ele já fala... E algumas vezes eu conversei com ele e dizia assim, Marcelo, ele é intenso, sabe? Sim, não. Assim, ó, tá, tu fez isso, primeiro ano, segundo ano, o que tu vai fazer nos últimos 2 anos? Não tinha mais nada. Ele foi muito certo na jogada que ele fez. A estratégia dele foi excelente. Articulado para chegar lá. Articulado. Né? Ele não ia ter... O que o Marcelo esgotou? Ele tá lá... O Marcelo, quem acompanha a rede social dele, sabe? O Marcelo está feliz da vida. A família. Ele está com a família. O pai dele tem ido lá visitar. Encontrei o Canão esses dias. O que ele está fazendo? O Marcelo, que antes se reunia aqui com as pessoas ali no gabinete, hoje lá em Brasília, ele se reúne com os empresários, com o Onyx Lorenzoni, com o presidente do Congresso. Ele viaja o Brasil todo apresentando. Marcelo... Eu acho que é regredir agora. No momento mas eu não que vejo ele tá nenhuma agora, possibilidade dele voltar. Mas... Não, política vai dar, mas eu acho que vai dar de... Alguém da FX quis ser político... Vai querer chegar ao topo político. Eu acho que a vaidade humana, a Stephanie pode falar um pouco mais, que ela é uma estudiosa. Ai, que isso? Não. Eu acho que é justíssima até... eu não acho justíssimo até esse questionamento, inclusive porque também conheço o Bus há bastante tempo, assim, e de um cerne mais pessoal, então conheço algumas das... Seria um bom prefeito? Eu já não sei mais, não vou, não... Posso falar, eu não tenho nenhum problema. A Sônia tem uma sabedoria, então ela dá umas escadinhas legal. O problema do Marcelo Busca é um cara extremamente centralizador, vaidoso por natureza. Eu sempre brinco, ele fica excitado na frente do espelho, sabe?
Isso, mas isso é um perfil. Não, mas ele sabe, a gente fala isso com bastante lealdade para ele. Um cara inteligente, tu não pode negar isso aí. Organizado, tu não pode. Determinado, senão ele não estaria, né? Sabe, ele é um marqueteiro, talvez. Ele lançou o marketing pessoal na política de São Leopoldo. Né? Ele fazia do limão uma limonada, dava enchente, ele tirava bar, né, foto de bar. Então, ele é um cara preparado, ninguém chega lá em cima sem ter. E tem um berço. O velho Canaã é um cara, né? E quando alguém falou que é picado pela questão da política, ele mas ele é muito mais pelo legislativo. O sonho dele é a Assembleia, que ele candidatou, e governo federal. Ele está lá. Mas olha, alguém que é centralizador nasceu. Mas aí eu te pergunto uma coisa. Isso. Mas ele tem. Mas o Marcelo tem consciência de uma coisa: que se ele chegar a ser prefeito de São Leopoldo, os vereadores, ele não vai conseguir administrar porque ele. E ele é muito novo, é um cara novo assim até. Eu vejo o Marcelo sendo prefeito de São Leopoldo com 60 anos agora, ele está por lá. Eu acho que ele vai querer ter em outros lugares. Eu vou fazer uma contraponto à tua fala, porque é o seguinte, aí eu vou fazer uma fala e uma provocação. E eu acho que daí é um grande erro nosso, como sociedade, como pessoas que analisam todos esses aspectos, a gente achar isso. Não pelo Marcelo, mas só pelo teu gancho, tá? Que a pessoa vai ficar um bom político quando vai ficar velha. Cara, também acho justo. Fé na juventude, com certeza. Não, que vai dele, especificamente, Executivo. Tá bom, mas aí que tá. Eu acho que São Leopoldo, e a gente vive conversando sobre isso na bancada, né? São Leopoldo precisa de um prefeito, eu não sei qual o nome, mas de uma pessoa que tenha coragem de mudar um ciclo muito ruim de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento que a cidade vive. E esta pessoa que tem coragem, normalmente, são os mais jovens que têm mais coragem. Toda essa Marcelo Buzzi? turma que Não. Não, também acredito que não. Não seria diferente se chegasse aos 49 do segundo tempo, que seria candidato? Sem ser fritado antes, por exemplo? Acho. Mas já estão fritando ele antes, E ele não ele não tem esse perfil conciliador. Ele não tem isso. E quando eu falei 60, só para deixar bem claro, não falei que ele só vai ser bom político aos 60, não. Ele é muito bom político agora, mas para executivo, não. Saber compor. Mas o nosso presidente não citou saber compor. Mas daí nós vamos voltar para uma outra leitura lá. Nós vamos falar de Brasil. Tá. Vamos falar de São Leopoldo, vamos falar do mas eu acho que isso eu vivi muito o mundo corporativo, né? E dou um exemplo da Volkswagen que eu sempre dou, né? A Volkswagen tem vários presidentes com vários perfis. A Volkswagen tem presidente que é mais preparado economicamente, um cara que é mais preparado para produto, um cara que é mais preparado para quê? São Leopoldo precisa agora de uma pessoa, independente do partido, independente do nome, que seja preparado para fazer uma mudança nesse ciclo que a gente tem, nós cansamos de falar, que não é um ciclo tão bom para a cidade e que a cidade tem números bons, mas que a gente tem grande potencial de melhorar muito mais. Então a gente precisa de uma pessoa que seja um agente de mudança. Claro que nós não vamos fazer aqui, São Leopoldo está bem, não está também está arrasada, mas a gente tem um potencial de melhorar muito mais. A madrugada de ontem, ela nos trouxe a informação da virada no nosso envelhecimento. Desde madrugada de domingo para segunda-feira, nós temos no Rio Grande do Sul, o estado mais velho do Brasil, né? Mais maduro, podemos dizer assim, o estado que mais envelheceu, com mais pessoas mais velhas. Nós temos mais pessoas com mais de 60 anos do que jovens de 0 a 14 anos. Nossas cidades, evidentemente, não estão preparadas para essa geração que vai envelhecer cada vez mais. Sistema previdenciário. A nossa previdência, obrigado André, municipal, estadual, federal, está sendo discutido nesse momento. Igualmente tem um déficit gigante. O nosso governador acabou de enviar para a Assembleia um pacote de medidas também urgentes, necessárias ou provocativas, pelo menos da visão de mundo dele, para que isso mude. A gente podia discutir esse assunto sobre vários prismas, evidentemente. E a gente vai, evidentemente, falar muito aqui de agora
em diante, e desde sempre na Vale TV a gente discutiu isso. Mas vamos falar de São Leopoldo especificamente. Ô Sônia, como é que São Leopoldo está cuidando do seu idoso? E o que a gente precisaria fazer? A gente acabou de discutir o conselho tutelar, que é cuidar dos nossos jovens. Bom, nós temos lares, né, Stephanie falou das casas de passagem. Nós temos lares onde a situação dos nossos idosos não é melhor do que esses lares que os nossos jovens passaram. Nós temos idosos que são muito maltratados nas suas casas, onde o que interessa, às vezes para um filho, para uma filha ou para um cuidador, é o cartão do benefício da Previdência Social. Porque às vezes é a única renda que aquela família tem. E aí não vamos discutir só a questão da baixa renda. Nós também temos muitos idosos com muito dinheiro, muito maltratados, muito mal cuidados. Como é que está essa situação na nossa São Leopoldo? Eu começo dizendo o seguinte, que para mim, 60 anos, a pessoa nunca foi idosa. A partir daí, então, idosos, assim, para mim, que requerem política, que requeram políticas públicas, assim, de assistência, são pessoas a partir dos 70 anos, logicamente, aquelas pessoas que têm problemas de saúde. São Leopoldo, assim como a maioria das cidades do Brasil, ela não planejou isso, não planejou em nada, porque hoje a pessoa com 60 anos, a partir dos 60 anos, é a que mais consome. É a que mais consome. Então, o mercado precisa ver isso e oferecer coisas atrativas na própria cidade, para que as pessoas consumam ali na cidade. E depois nós temos questões de acessibilidade, saúde pública. Quando diz que São Leopoldo não se preparou para isso, quer dizer, ainda não está pensando nisso? Eu não. Acho que as pessoas vão se dar conta quando perceberem assim, meu Deus, qual que é a grande preocupação, não só de São Leopoldo? Falta vaga na creche, para criança. Não é só da vaga, nós temos muito mais coisas. E nunca se fala assim... Você vai usar por 2, 3 anos. 2, 3 anos. O idoso necessitando de cuidado por 30. Exatamente. Por 30 anos, ter políticas, ter o nicho, o mercado. Eu participei de uma palestra, o Dr. Paulo André, sobre Alzheimer, que ele tratou minha mãe há muito tempo. Eu fiquei impressionada, nós não tínhamos lugar para palestra. Num sábado à tarde, a quantidade de pessoas e um nicho que o mercado, tu não tem nada que ofereça, por exemplo, lugar para que a família, para que o idoso passe um final de semana, se o filho quiser ver. São Leopoldo não tem nada disso, assim como as outras cidades também. Exatamente. Por exemplo, cuida das crianças, da aula de dança para crianças de 2 a 6 anos. Sim. E crianças com mais de 60 anos. É um grande desejo meu, né? Existem dentro da cidade alguns circuitos aí, né? De projetos, o Viver Bem, enfim, que eu vejo também lindamente, assim. A gente vê a vivacidade desse público, porque, principalmente para mim, que também estive perto da OMA, que fazia parte desse projeto, eu vejo o quanto aquilo ali traz de vida para esse idoso, né? Porque, no geral, se não é isso, se não são esses acessos, esses pensamentos que a gente está debatendo aqui agora e que não estão sendo falados ainda lá em São Léo, né? Acontece que o idoso fica ou dentro de casa, enfim, em muitos aspectos depressivos, assim. Eu vejo isso acontecendo muito, porque eles mesmos, né? Eles se acabam trocando ideias e comentando sobre esse sopro de vida de sair de casa. E aí a falta, né? De acessibilidade, de locais e de momentos que sejam específicos para esse público, enfim, não estão sendo pensados. E realmente, talvez isso comece a acontecer a partir de um momento em que mais pessoas sejam afetadas. E aí, até acontecer, como é que vai ser? E aí, André? Cara, sabe, já conhece a minha fala, né? A minha fala é muito, eu vou muito na fala do seguinte, a gente tem que desenvolver economicamente a cidade e a população, gerar emprego para essa população urgentemente, para que essa população chegue economicamente e com uma saúde melhor aos 60 anos. Inclusive, eu acho que esse é o grande desafio do São Leopoldo. Se a gente, talvez tenha ações que a gente tem que fazer agora para as pessoas de 60 anos, mas a ação que vai de encontro a nós resolver o nosso grande problema de cidade, nosso grande problema da linha de pobreza vamos começar a se preocupar em colocar o máximo possível de pessoas dentro do mercado de trabalho, para que essas pessoas tenham trabalho e tenham renda para envelhecer com dignidade. Mas ao mesmo tempo eu também não acredito só nessa linha de produção,
tecnicista, que a gente bate na tecla, é só isso. Eu não acredito que o idoso, nenhum de nós precisamos e necessitamos só disso. Acho que, inclusive, esse seja um dos fatores que deixam todo mundo doente. Que sim, pode criar uma autonomia e ser muito legal, pode sim criar uma autonomia e ser muito legal e causar um bem-estar nessa população. Mas eu acho que tem outras coisas que se atravessam aí, que precisam ser pensadas, sim, que aí vem de um aspecto mais humanizado pra gente estar pensando, né? A concepção de idoso, ela mudou totalmente. Ela mudou, que nem a senhora falou, pessoa com 50 anos, tanto que há meio século a média de óbito das pessoas era 40 anos. Olha o que assim, ó, a sociedade, ela não está preparada. A nossa sociedade, ela evoluiu na questão tecnológica de uma maneira intensa, e ela deixou de ser, e aí não tem nenhum discurso desses, a gente tem que ter cuidado para não ser rotulado, e ser rotulado também, azar. A sociedade, ela não, na questão humanística, nós regredimos, daqui a pouco a gente está voltando para a árvore, né? Então, mas entra dentro dessa questão da velhice, nós não estamos preparados, ou não estamos nos preparando para nós mesmos. Porque o tempo passa, daqui a pouco eu sou um idoso, né? E eu faz pouco... Perto de 60, eles vão jogar agora 70. Então, aí essa questão assim da sociedade como um todo, a estrutura dela não está... porque o que está acontecendo hoje, André? O que está acontecendo? Hoje, muitos casos são idosos cuidando de idosos. Pessoas com 70 anos cuidando de pessoas de 90, que são os filhos já idosos cuidando de 90. Então, esse contexto, claro que é um debate um pouco maior, que muda tudo. Sabe, toda uma estrutura. Teu ponto final. Meu ponto final é, mais uma vez, agradecer essa bancada maravilhosa que eu tive a oportunidade de aprender, de interagir. E parabéns por esse projeto aí. Isso aí. André, ponto final. Muito legal a gente poder estar discutindo esses assuntos. Eu acho que a gente começou o assunto falando sobre isso, né, sobre ser uma sociedade civil organizada, sobre ser politizados. Então, a gente trazer essa discussão à tona é muito legal sempre. Stephanie, obrigado pela presença no ponto final. Obrigada eu, mais uma vez, também agradeço a bancada, conhecer alguns que eu ainda não conhecia, reencontrar outros e vida longa ao Estação São Léo. Espero que aqui ainda seja palco de muita coisa incrível e por enquanto é semanal, mas se prepare porque em seguidinha... E ó, nunca chega um programa só pra gente debater tudo sobre pertinente a esses assuntos, né? Então, voltaremos. Sônia Bettinelli, obrigado pela presença, bem-vinda sempre à nossa Vale TV, até o ponto final. Abraço e até a próxima. Estamos dizendo que nós restauramos nosso tempo num oferecimento de Cicred, Central de Alarme, Sebratel. Nós estamos por aí, voltamos na próxima semana, a partir das 18 horas ao vivo, você até lá.